Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E é sempre muito bom estar com você, compartilhando um pouco de conhecimento, né? Nós sempre procuramos trazer especialistas maravilhosos para estarem aqui com você. E você sabe que você pode participar do nosso programa entrando no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. Mande suas dúvidas, suas perguntas, pegue um caderninho para anotar. Hoje nós temos uma médica maravilhosa, que é a doutora Carolina de Souza Leal, que ela é ginecologista e obstetra. Mas hoje nós vamos falar de medicina fetal, que na verdade eu acho que interessa para todo mundo, né? Quem não tem filhos, tem sobrinhos, quem não tem sobrinho, tem neto. A gente está sempre conhecendo alguém que está grávido e que a gente está muito interessado. Claro que eu e o Miguel estamos numa fase que nós estamos esperando netos. Esse assunto, Carol, vai ser muito interessante para nós. Espero que para você também. Então, anote as coisinhas que você tenha dúvida, entre no nosso site, mande as perguntas que com certeza nós vamos trazer a doutora Carolina novamente. Seja bem-vinda, Carol. Prazer estar aqui contigo hoje. Já são quase 30 anos de formado, Carolina. E isso nem passou como cadeira na época que eu fiz medicina, tá? Na época que eu fiz a faculdade. E o médico tem uma relutância muito grande. Estou te falando porque eu também tinha esse tipo de preconceito. Toda vez que tu apresenta uma ciência nova. Uhum. Medicina fetal é uma ciência nova. É uma ciência nova. Né? Quando se fala em melhorar a qualidade de vida e envelhecer de forma melhor, né? Que é o que o pessoal chama nos Estados Unidos de anti-aging terapia, o pessoal aqui é reticente contra. Né? Eu digo, poxa, eu sou cirurgião plástico há quase 30 anos, o que eu faço? Alguém vai me procurar para pedir para aparecer ruga ou para tirar ruga? Então eu faço o quê? Envelhecimento ou anti-envelhecimento? Então existe uma resistência muito grande, cada vez que se fala em ciência nova, da própria classe médica. Uhum. Né? Porque muitas vezes o pessoal comprou um livro na época da faculdade, isso acontece com todo mundo, comigo também, estou me colocando no balaio, tá? E quantos assim, não, mas isso mudou, não é mais assim. Não, mas como não é mais assim? Não, mas eu aprendi assim. Mudou. Eu fiz cirurgia geral, na época, se falasse que ia operar por canudinho, por vídeo, né, chamavam o cara de maluco. O que é medicina fetal? E vocês têm muita resistência ainda dos colegas ou o pessoal está aceitando melhor? Na verdade, a medicina fetal é uma filha da ginecologia obstetrícia, é uma subespecialidade da ginecologia obstetrícia, que está fundamentalmente relacionada ao atendimento da gestante de alto risco, né? E tudo que inclui a gestação de alto risco, incluindo a parte de aconselhamento genético, que é uma coisa importante, enfim, e cuidados com o feto. Né? Agora, como tu disse mesmo, que é uma especialidade nova, esses dias eu estava conversando com a minha mãe e perguntei para ela assim, mãe, quando tu estava grávida, tu fez ecografia? Ela disse, não. Nem existia? Nem existia. Olha, eu fiz uma. Em cada gestação eu fazia uma. Uhum. Na verdade, existia já a ecografia. Só que as imagens, assim, isso em 80, que foi o ano que eu nasci, as imagens eram horrorosas. Não via nada. As ecografias que eu tenho, que eu guardei nos diários das meninas, tu olha, eu pelo menos como leiga, claro que tu como médica fetal talvez entenda alguma coisa. Eu nada. Olha. Mas sabe que a minha filha, ela tá só com 6 meses e meio. Ela já fez umas 10. Mas vocês são exceção. Ela já tem a festa de 1 ano, paga o salão e programado, já com a roupa da menina, tá? Mas assim, ó, há 30 anos atrás, tá? Quando eu passei pela cirurgia geral na Santa Casa, para te conseguir uma ecografia, na época era o Zílio e Porto Alegre que faziam de forma assim gratuita e faziam aos montes, sim, com aparelhinho, né, portátil e tal, era o início da ecografia aqui. Sim. Quer dizer, nessa época, né, na tua gestação, se fala para tua mãe mesmo, fez ecografia? Eu acho que mal se fazia um pré-natal apropriado. Exatamente. Né? O que a gente vê da evolução da medicina fetal, do que veio agora, a gente sabe que em 1958 já se fazia ecografia, né? Mas como eu estava dizendo, as imagens eram super ruins, né? Então a gente não tinha aquele recurso que a gente tem agora de fazer ecografia 3D, ecografia 4D, que é a imagem 3D com movimento. Né? Então são coisas que antigamente nem se pensava. A gestação era uma caixinha de surpresa. Né? A mãe vai lá, faz o pré-natal, escuta a nenê.
Eu acho que antigamente era muito mais a clínica propriamente dita da obstetrícia, né? Palpar a barriga, ver qual é a posição do feto. Isso tudo quando a mãe ia para ganhar um nenê, era uma surpresa. Ela não sabia o que era o feto, né? E como é que estava. Então, a primeira pergunta quando nasce o nenê, é bem formado? Está tudo certinho? Hoje em dia a gente escuta essas perguntas ainda das mães, né? Na hora que nasce ou durante a gravidez? Durante a gravidez, quando a gente está fazendo ecografia, quem faz ecografia escuta muito isso, né? Mas eu vejo assim que existe uma preocupação muito grande das mães com coisas assim que às vezes não são tão importantes. Quando a mãe vai fazer ecografia, a primeira coisa que ela tem a ansiedade de saber é o sexo do neném, né? A primeira coisa que ela quer saber, porque é uma ansiedade geral da família, aquela coisa que todo mundo quer saber, e aí o que é menino ou menina, e não se preocupa tanto na formação do nenê propriamente dito. Depois se começa a se preocupar, olha, tá, agora eu já sei o que é, mas está tudo bem, né? O nenê tem todos os dedinhos, né? Tá tudo certinho, a cabeça, a formação. Então, a medicina fetal é uma especialidade que para mim foi uma coisa muito boa, porque ela não é uma especialidade sozinha, né? É uma especialidade que circula muito bem entre a perinatologia, entre a neonatologia, entre a cirurgia pediátrica. O que é perinatologia? Perinatologia é aquele período que se antecede ao parto e até após o parto. Então, é o cuidado do feto até depois ele virar recém-nascido. Essa fase que inclui antes de gestar, a gestação propriamente dita e logo após o nascimento é a perinatologia. Então, a medicina fetal circula nessa área. Para mim foi uma coisa muito boa, porque o que eu gosto mesmo de gestação de alto risco é isso. É a gente poder cuidar o feto e depois a mãe, né, propriamente dita, e depois logo que o neném nasce. Essa fase. E me diz uma coisa, e a gente está falando de negócio de ecografia, né? Hoje em dia, quem é do SUS tem ecografia? Porque antigamente o Miguel estava dizendo que não, né? Que era super difícil conseguir uma. Como funciona hoje no SUS? O SUS fornece, assim, o que se preconiza no mínimo 2 ecografias, né? São as ecografias mais iniciais, de primeiro trimestre, que a gente chama, que é para datar a idade gestacional. Então, a gente vai, em primeiro lugar, avaliar, logo nas primeiras semanas de gestação, se a gestação é tópica, se ela está dentro do útero ou fora dele, né? Se é uma gestação tópica ou ectópica, qual é o número dos fetos, né? De embriões, se o saco gestacional está bem implantado, se a placenta está bem implantada, né? Isso é a primeira ecografia que a gente recomenda que se faça. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre. E a segunda ecografia, que é uma ecografia importante também, é uma ecografia em torno de 20, 24 semanas, que a gente já consegue ver melhor a morfologia fetal. Essa é a ecografia morfológica? Na verdade, assim, a ecografia morfológica, ela não é disponibilizada no SUS. Tá, porque essa a gente sabe que é muito importante para saber se está tudo direitinho, né? Ela é uma ecografia que, na verdade, todas as ecografias que a gente faz, elas são morfológicas, né? A gente acaba vendo o feto, mesmo que grosseiramente, em todas as ecografias, né? A gente não é só simplesmente medir o feto. A gente acaba vendo o feto como um todo, né? Se tem os olhos, a cabeça, tudo certinho, né? Ver os membros, enfim. Só que a morfológica é uma ecografia um pouco mais especializada, é um pouco mais demorada, porque a gente realmente vê o feto como um todo, medindo cada partezinha do feto. Então, assim, se tu tivesse que dar um conselho para quem vai ter bebê pelo SUS, vai ter direito a 2 ecografias. Vale a pena juntar um dinheirinho e investir numa morfológica? Vale a pena. É uma ecografia que ela é um pouco mais cara, mas ela nos dá muito mais dados para a gente poder avaliar o feto, né? Se tem algum problema de alteração cardiológico grosseiro, né? Claro que a ecografia ecocardiofetal também é uma coisa que é mais específica para o coração do nenê, mas enfim, a gente consegue avaliar melhor esse feto. Sim, porque se vê que tem um problema, daí encaminha para uma ecocardio, Exatamente. Né? Mas antigamente a gente tinha uma outra visão, assim. Antigamente a gente achava que as ecografias de final de gestação eram mais importantes, para medir o feto, para ver se o feto está crescendo. Hoje em dia a gente já sabe que a ecografia de primeiro trimestre é muito mais importante, porque ela já nos dá dados precocemente de se o feto tem ou não alguma alteração importante. Então, hoje em dia, se eu pudesse recomendar para a paciente fazer uma ecografia, seria a ecografia mais precoce, que é aquela que a gente consegue fazer um rastreamento cromossômico junto com ela. O que é o rastreamento cromossômico? Tu faz com a ecografia? Exatamente. Há algum tempo atrás, o professor Nicolaides, em Londres, estuda isso, né? A translucência nucal, que foi uma coisa que foi desde a década de 90 que surgiu, que ele começou a observar que os fetos
que tinham alguma alteração, principalmente trissomia do 21, que é a síndrome de Down, eles tinham a nuca espessada. Então, se começou a avaliar a translucência nas ecografias de primeiro trimestre, entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Junto com isso, a gente começou a descobrir outras coisas que também são importantes marcadores de cromossomopatias, né? Que é o osso nasal, né? Que a gente sabe que os fetos com síndrome de Down têm um certo grau de hipoplasia ou ausência do osso nasal, né? Tem a frequência cardíaca fetal, que também é importante, né? O ducto venoso, que é uma comunicação entre a veia umbilical e a veia cava inferior. Então, assim, são alguns dados que a gente usa, além da própria medida propriamente dita do fetinho, para saber se ele tem ou não risco de ter alguma cromossomopatia. Então, essa ecografia de primeiro trimestre ela é fundamental. Que é, na verdade, que eles chamam de translucência nucal, então. A translucência é um dos dados que a gente coloca além da medida do feto para saber se esse feto tem ou não chance de ter uma cromossomopatia. Né? Por isso que a gente chama de rastreio, não é uma ecografia de diagnóstico, né? É uma ecografia de rastreio cromossômico, para a gente saber se aquele fetinho tem ou não chance de ter alguma cromossomopatia. O que a gente faz com esses dados? Quando a paciente faz essa ecografia, a gente joga, existe um programa já que foi, tem o Fetal Test, que é um programa que foi desenvolvido pela Sociedade Ibero-Americana de Medicina Fetal, e tem o outro teste que a gente faz, a gente joga esses dados de idade materna, idade gestacional e esses dados que a gente colocou, que é ver o osso nasal, a translucência, num programa que vai nos dar um risco da paciente para aquela idade gestacional. Então, isso é o rastreamento cromossômico. Isso é feito mesmo pelo SUS? Isso não é feito pelo SUS. Então, é isso que ela está dizendo. Se ela tivesse que investir em alguma coisa, faria translucência nucal ao invés da... Ao invés... Não assim, se pudesse escolher, claro que assim... Se tiver que escolher uma ou outra, né? Se tiver que escolher uma ou outra, faz a morfológica. Faz a morfológica? Faz a morfológica. Porque a morfológica vai ver o feto de maneira mais abrangente, realmente, assim. Outra pergunta, é até bom a gente desmistificar isso, Carolina, porque assim, ó, eu há pouco tempo a gente estava conversando, claro, tô com filhas grávidas e tal, e uma pessoa chegou e disse assim, não, eu quando estava grávida não fiz ecografia, porque essas coisas podem fazer mal para o bebê. Acho que isso é muito bom da gente desmistificar. Ecografia não faz mal nenhum. Não, ecografia não faz mal. Não tem raio-x, não tem raio. Na verdade, assim, a ecografia é um exame que trabalha com eco, né? Então, assim, ela já se investigou alguma possibilidade de aquecimento, enfim, mas a gente sabe que isso, com as ecografias que se faz, não tem problema nenhum de fazer. Inclusive, raio-x é uma coisa que é bem importante a gente falar. As pacientes, às vezes, a gente pede paciente com uma patologia de... tem asma ou está com uma pneumonia na gestação. Ou está com problema nos dentes. A gente solicita uma radiografia para a paciente. Olha, preciso que tu faça uma radiografia. Aí a paciente chega lá para fazer o raio-x. Não vai fazer porque está grávida. Né? Então, assim, a gente já sabe hoje em dia que não existe problema nenhum da gente fazer essas radiografias. Se possível, sempre fazer proteção abdominal. Com aventalzinho. Exatamente. Mas não existe nenhum problema da mãe fazer raio-x também, porque a carga que se precisaria se dar para raio-x, para algum tipo de lesão, é uma coisa, ela tinha que fazer um raio-x por dia durante toda a gestação. Tá, então isso é importante, até eu como dentista vou frisar bem isso, porque tu não imagina, Carolina, quantas mulheres aparecem e muitas vezes deixam de ir ao consultório odontológico. Exatamente. E uma coisa importante... Fazer o tratamento dentário, ter uma infecção intraminiótica, que é uma coisa bem importante. Às vezes a paciente tem um dente séptico, alguma outra coisa que não está tratando, porque acha que não pode ir no dentista, não pode tomar anestesia, não pode fazer raio-x, fica perpetuando aquela infecção e aí passa para a cavidade amniótica, atinge o feto, tem abortamento ou tem parto prematuro, uma série de outras coisas, né? Isso é muito importante a gente frisar que dá para você procurar o seu dentista, dá para fazer tratamento e que a limpeza periódica é ainda mais importante, porque está comprovado que nasce parto prematuro. Exatamente. Nasce e abortamento, né? Abortamento precoce. Por infecção periodontal, né? Lá nos Estados Unidos eles estão economizando milhões de dólares, colocando dentistas fazendo o pré-natal junto. Uma viagem de avião é equivalente a várias chapas de raio-x. Sim. Então, para quem eventualmente acha que fazer um raio-x vai fazer mal, não viaje de avião. Exatamente. Né? Porque o tipo de radiação, se sabe que uma viagem prolongada de mais de 1 hora é o equivalente a algumas vezes a irradiação com raio-x. Então, certamente é muito melhor
né? Tu fazer o raio-x e tratar para prevenir algum infecção. tipo de infecção. Com certeza. Tá, então, ecografia, só para a gente resumir, né? Não é problema. Não é problema. Raio-x não é Esse problema. não é problema, é curiosidade dela e da filha, tá? Quantas vocês já fizeram? Ah, muitas, não dá nem para contar. foi A uma Carolina vai pergunta toda hora. Não, mas sabe que a minha filha do meio, a Raquel, mora na Califórnia, uma das grandes amigas dela trabalha com ecografia, faz ecografia. Faz ecografia. Então, diz Bom, que essa todo deve dia, passar os dias inteiros fazendo. todo dia ela faz ecografia do nenê Claro. dela. Então, não faz mal, dá para fazer tranquilo e deve fazer, né? Isso que é importante a gente frisar, Isso né? é uma coisa que é bem importante a gente saber, porque assim, em primeiro lugar, aproxima a mãe do nenê, né? Porque antigamente a gente fica imaginando, não tinha como ver o nenê. Mesmo que a mãe não entenda muito de ecografia, hoje em dia as imagens que a gente consegue com ecografia são tão nítidas, mesmo para quem não faz ecografia, e com o advento da ecografia 3D, que a paciente consegue visualizar o feto. É tão gostoso o então, rostinho deles. não tem como não, né? Não tem como Mas não já aproveitando para responder, com que idade elas conseguem ver o sexo? Já que é uma curiosidade tão grande. Na verdade, a ecografia de primeiro trimestre, que é até 12 semanas, a gente consegue ter uma noção, mais ou menos uma chance de até 80%, 90% de acertar o sexo do feto de acordo com a posição do tubérculo genital. Que do menino ele é um pouquinho mais verticalizado e da menina ele é um pouquinho mais reto, né? Então, assim, a gente consegue ter uma noção. Mas, claro que o ideal para a gente ver é em torno de 18 semanas, 20 semanas, que é a época que a gente vai fazer a morfológica. Daí a gente consegue ter bem certeza direitinho do sexo do feto. Bom, então vocês viram que o assunto está super interessante. Não saiam daí que a gente já está voltando. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo.